Tribunal Regional do Trabalho, 18ª Região, Goiânia. Aqui funciona um dos tribunais mais céleres do país. Equipe qualificada, estrutura moderna. Uma história que faz parte da própria história de Goiás e do Brasil. No começo do século passado, Goiânia foi construída e com ela surgiu uma nova classe trabalhadora. Indústria, comércio, conflitos entre patrões e empregados. Como solucionar estes conflitos? Na era Getúlio Vargas nasceram as Juntas de Conciliação e Julgamento. A primeira JCJ de Goiânia era deste período. Dona Elisa Macedo, nomeada por Getúlio Vargas, estava entre os servidores da época. 900 quilômetros separavam Goiânia da sede da terceira região em Belo Horizonte. Falta de estrutura e dificuldades de comunicação estavam entre as principais barreiras. Em 1943 foi criada a CLT. A Justiça do Trabalho passa a integrar o Poder Judiciário. O Brasil deixa de ser agrário e se torna industrial. A população do estado de 500 mil passa para 4 milhões de habitantes. Apesar dos esforços, a estrutura da Justiça do Trabalho em Goiás evoluiu pouco neste período. Em 1982, Goiás deixou a terceira região em Belo Horizonte, passando a 10ª região com sede em Brasília. Pouco depois, tem início o movimento para a criação do TRT goiano. Foi criada uma comissão liderada por juízes. A mobilização envolveu autoridades de diferentes setores. Em 1990 foi criado o TRT 18. No primeiro momento, a preocupação foi de colocar a máquina para funcionar, com os primeiros concursos públicos e a instalação de 17 novas juntas. Melhorar as condições de funcionamento das JCJs, qualificação dos servidores. Facilitar o acesso à Justiça do Trabalho. O TRT inaugura sua escola de magistratura. Valorizar a atividade fim do tribunal. Mutirões para reduzir o espaço de tempo entre audiências iniciais, instruções e julgamentos. O TRT 18 entra na era da internet. Uma mulher pela primeira vez assume a presidência do TRT goiano. A luta contra a tentativa de extinção da Justiça do Trabalho, a extinção dos juízes classistas. O TRT se preocupa em dotar as varas do interior de sedes próprias. Foram firmados convênios para facilitar as execuções trabalhistas, a implantação do TRT voluntário. Vem a reforma do Judiciário com a Emenda Constitucional 45, ampliando a competência da Justiça do Trabalho.
Tecnologia da informação ajuda na celeridade das ações. Carta precatória eletrônica, certificação digital dos juízes. Foi inaugurado o prédio Ialba Lusa. Começa a construção do Complexo Trabalhista de Goiânia. É criada a Justiça Itinerante. O tribunal ganha agilidade e eficiência com a virtualização do processo, gabinete virtual, certificação digital, assinatura eletrônica e despacho eletrônico. O TRT-18 recebe homenagem do CNJ pelo seu desempenho. Está entre os melhores do Brasil. Ações que buscam celeridade. O novo Fórum Trabalhista é inaugurado. Os 70 anos da Justiça do Trabalho no Brasil. A instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, as semanas de conciliação e ampliação da Justiça Itinerante. Os multirões de conciliação foram intensificados. A ampliação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. O TRT de Goiás recebeu o selo Ouro Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça. A Rádio Web está no ar. Valorizando o social, a cultura, o meio ambiente. Assim, o TRT goiano tem vivido momentos de alegria, tristeza. Fatos como este incêndio em 2015 são registros que ficam para a história e estão guardados no centro de memória. Objetos, documentos, personagens que tornaram possível a presença ativa da Justiça do Trabalho em Goiás. O Centro de Memória resolveu brindar o nosso tribunal com esses 26 anos de existência, cuidando da nossa história, do nosso momento. Essa história foi contada através de todos que aqui vivenciaram o nosso viver do dia a dia. A começar dos instaladores da nossa casa, daqueles que criaram. Através deste trabalho está completamente preservada, contada, e a felicidade que se vê ao final desse trabalho é de o como e quanto todos nós, esta equipe do TRT-18, demonstra através da sua história que fizemos e faremos ouvir que um povo sem memória é um povo sem história, é um povo que não gera nada. Daí a importância deste trabalho que resgatou toda a história do nosso tribunal, para que ela seja preservada. Hoje temos 26 anos. Vamos ver quem vai estar aqui daqui 30, 40, 50, que façam também a continuidade, mantendo sempre viva a história do nosso tribunal. O comprometimento dos servidores e magistrados e a continuidade administrativa. O TRT goiano é resultado de um esforço coletivo, sempre preocupado em entregar a prestação jurisdicional com efetividade e celeridade.
nestes 26 anos de história, é um patrimônio reconhecido e que deve ser valorizado pela sua importância social.